edição de hoje dos Donos da Bola, uma entrevista quentíssima que o Alexandre Pretzel realizou com o Vinícius Pinotti, que é uma figura hoje importantíssima na política do São Paulo. Não só hoje, né, mas já há algum tempo o Vinícius Pinotti, ele é um player, né, podemos dizer assim, dentro da política do tricolor paulista. Lá atrás, né, quando bancou aquela contratação do Centurion, acabou se colocando publicamente aí ao torcedor são paulino, mas não só isso, né, até poucos dias, até a última terça-feira, né, da semana passada, dia 23, antevéspera de Natal, o Vinícius Pinotti exercia aí um cargo dentro da diretoria do São Paulo de consultor especial da presidência. Então a gente poderia considerar, até aquele momento, o Vinícius Pinotti como membro da situação do São Paulo, da coalizão. Porém, isso mudou. Ele conta com apoio interno de conselheiros e é visto como um nome muito forte para disputar a presidência do São Paulo em 2026. Então rompeu com a gestão Júlio Casares. Soltou até uma nota, né, na semana passada, explicando os motivos desse rompimento, mas melhor do que isso, para esclarecer, uma entrevista exclusiva com o Alexandre Pretzel, que vamos reproduzir aqui nos próximos blocos, nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. Oi, Pretzel, prazer falar contigo aí, com todo o time da Bandeirantes, e estou aí à disposição. Eu acho que a gente tem muita coisa para conversar contigo. Você já abrindo essa conversa, você é um virtual candidato à presidência do São Paulo, na possibilidade do impeachment do Júlio Casares imediatamente, Pinotti? Olha, Pretzel, assim, nesse momento, não, né? Eu acho que ainda não se oficializou nenhum processo, né? Ele não é uma questão tão simples, exige aí muitos ajustes, né? E quando eu digo ajustes, hoje o São Paulo, o que eu entendo para o São Paulo, para o futuro, é um São Paulo diferente, né? Eu não enxergo simplesmente que trocar nomes ali vai resolver o problema do São Paulo. São Paulo, quando você pensa em falar numa candidatura, falar para o futuro, aqui pessoalmente falando, depende de muita coisa, depende de um projeto grande, um projeto de mudança estrutural no São Paulo, um projeto de realmente gestão propriamente dita, tá? Existe um processo também de construção para que isso aconteça, mas da minha parte, eu não seria candidato em qualquer situação, né? Seja qual for, simplesmente para assumir o São Paulo. Hoje a situação ela é muito séria, ela é muito complicada e na minha cabeça não existe uma única pessoa hoje sozinha, do jeito que é o São Paulo hoje, do jeito que o São Paulo funciona, que vá sentar lá e resolver o problema do São Paulo. Não sou eu e não é ninguém que vai fazer isso. São Paulo precisa de uma mudança profunda. Então, para se discutir uma candidatura, precisa se discutir, na minha opinião, outros aspectos. Não mais simplesmente um ajuste numérico aqui de maioria e vai ganhar a eleição. Isso não é o suficiente. Eu hoje diria para você que assim, não é qualquer um que tem condição de assumir o São Paulo. As coisas são muito complicadas, né? Então precisaria ter aí uma mudança geral de mentalidade, inclusive. Precisaria ter uma mudança dessa relação entre gestão e política, né? A política do São Paulo precisa entender que ela não pode mais influenciar tanto a gestão. Ela precisa, obviamente, fiscalizar. Eu não estou aqui diminuindo a importância do conselheiro de forma alguma, até porque no nosso estatuto o presidente tem que ser conselheiro e tudo mais. Então o conselho ele tem que fiscalizar, dentro do possível participar junto com o presidente e tudo, mas a gente precisa de uma mudança dessa relação da gestão com a política. Então, desculpe me estender um pouco, porque essa pergunta não é simples de responder, você é candidato ou não é, não.
Do jeito que está hoje, eu não sou. Dependendo do que acontecer, e se eu puder contribuir, se a comunidade são paulina e o conselho também achar que eu seja essa pessoa para liderar um processo, pode ser. Mas desde que muita coisa aconteça, e eu também tenho umas questões ainda pessoais aí para resolver. Então, a resposta ela é um pouquinho mais extensa, porque São Paulo precisa ter mudança profunda. Não adianta mais só trocar nome aqui e ali, precisa mudar a estrutura. Então, essa é a minha opinião. Perfeito, você fica à vontade para responder, que nós temos todo o tempo do mundo aqui para te ouvir. Uma outra questão, durante a semana você publicou uma mensagem no Instagram da tua saída do São Paulo. Você era consultor da presidência. Então você, querendo ou não, você tinha uma convivência diária com Júlio Casares. Você era ouvido e por que você ficou tanto tempo ao lado de um presidente que hoje está próximo de um impeachment? Não, eu não tinha convivência com Júlio Casares direta, muito menos diária. A concepção desse cargo, ela foi feita um misto de uma pessoa importante politicamente, que me considero, com toda a humildade do mundo, mas é um cargo misto político, e eu me dispus ali a tentar ajudar como consultor de novos negócios. Eu fui pouco consultado durante a minha permanência lá. Eu participei ali em algumas opiniões quando foi montado o FIDIC lá atrás, com a Galápagos. Dei a minha opinião onde eu conheço, que é a parte financeira, de mercado, de estruturação de um produto, né? Eu sou investidor. Então, eu participei apenas ali. E depois nunca mais participei, por não ter sido chamado, e eu também fui vendo que muita coisa ali eu não concordava, e eu, até por falta de tempo, por conta do meu profissional e pessoal, eu acabei também não indo lá me envolver. Mas eu pouco participei como consultor. Eu pedi o afastamento em função da minha vida profissional e pessoal e a minha credibilidade. Eu não estou aqui pré-julgando nada, mas eu não posso permanecer numa posição dessa depois aí de uma divulgação aí de um áudio aí pela imprensa e uma abertura de uma possível, né, investigação aí, e eu não estou pré-julgando, né? Isso as autoridades competentes vão julgar, mas eu não podia permanecer em função dessas notícias, assim como o pessoal do Conselho de Administração também fez isso lá atrás, só que antes não tinha nenhuma notícia publicada oficial ali, tinha um áudio e tal que já realmente me incomodou muito. Mas aí eu me afastei um dia anterior da nota. Eu nem queria fazer propaganda disso, não queria externar, porque era uma coisa pessoal e tudo bem, mas aí como eu recebi alguns questionamentos, algumas cobranças, eu resolvi soltar a nota oficial. Então, assim, eu pouco participei ao longo desse tempo. Eu acho que foi um desperdício, infelizmente, tanto para o meu lado quanto para o próprio lado do presidente Júlio e da gestão. Eu acho que eu poderia ter contribuído mais, mas simplesmente foi um cargo basicamente político para acomodar uma pessoa que teve uma quantidade boa de voto e que a gente tem aí algumas pessoas junto. Então foi basicamente isso, essa é a grande realidade. O Pinotti, a gente colocou na íntegra aqui o áudio da Mara Casares, o Douglas Schwartzman, com aquela... dá para dizer que é uma laranja ou intermediária lá na questão da venda de camarotes no São Paulo. Isso aconteceu em fevereiro, na matéria do Globoesporte.com, do Bruno Gilfrida, né, grande matéria, e depois já também com a matéria posterior do All Sport, do Gabriel Sá e do Pedro Lopes, com a investigação da Polícia Civil em relação a depósitos, né, e dinheiro desviado no São Paulo. Então eu queria te ouvir, cara. O São Paulo hoje, que já foi um clube referência, o São Paulo é um clube corrupto hoje?
Quando você escuta o áudio de 44 minutos que nós colocamos na íntegra aqui na Rádio Bandeirantes, onde ali para mim tem coação, intimidação, desespero, né, ameaça, tem de tudo ali. E ainda assim os 2 conselheiros que estão afastados, Douglas Schwartz e Mara Casares, votaram na aprovação do orçamento. Eles ainda conseguiram votar depois da divulgação do áudio. Então eu te pergunto, como um cara do mercado que tu és, com passagem anterior pelo São Paulo e ainda estando na diretoria e saindo nesse mês, o São Paulo hoje é um clube corrupto? Eu não posso pré-julgar, tá? Eu vou dar minha opinião sobre o que tem aí de fato, né? Sobre a investigação, é uma investigação. A gente não sabe nem quais são os nomes envolvidos e qual é a modalidade. Mas, assim, como pano de fundo, tá? Eu estou muito preocupado e muito assustado mesmo. Eu acho que o áudio, ele por si só fala muita coisa, como você já adiantou aí. Eu não vou pré-julgar ninguém, repito isso. Agora, é inacreditável, né? Não dá, como aí eu vou falar como São Paulino, tá? Eu tiro o meu chapéu de conselheiro aqui, porque eu, para chegar lá, eu amo muito o São Paulo e esse foi a minha motivação de me envolver para tentar ajudar. É revoltante, o áudio é revoltante e eu acho que as pessoas precisam se explicar, né? Precisam se explicar. Você cravar que o São Paulo é um clube corrupto, eu cravo que o São Paulo hoje é um clube mal gerido. E aí o porquê que o resultado não dá certo, as coisas não caminham como planejado e tal, aí vai ter várias vertentes. Agora, existem indícios, os indícios estão aí comprovados, eu não estou dando nenhuma novidade aqui, e eu acho que tem que ser muito bem apurado, tem que ser apurado internamente para o São Paulo, de uma forma muito transparente. Nós temos um presidente da Comissão de Ética, que é um juiz, uma pessoa muito correta, que tem um passado, uma pessoa ilibada, né? Um passado 100%, né? E que vai conduzir o processo. E eu, como São Paulino e conselheiro, confio nele e confio também na justiça. Porque se aconteceu, vai ter que ter consequência. E eu, pessoalmente, vou cobrar fortemente, dentro das minhas possibilidades, do meu âmbito, que isso seja elucidado. Isso precisa ser elucidado e rápido, e muito rápido, porque é muito sério. É muito sério. A gente vem aí descumprindo o orçamento ano a ano, a gente vem com déficits acumulados ano a ano, reconhecendo aqui que nós ganhamos a Copa do Brasil, que era um título inédito, saímos da fila lá no Paulista também, não dá para dizer que não existiu, claro, mas isso não apaga o buraco que a gente está se colocando, né? Então, assim, eu vou cobrar muito isso, a gente precisa saber o que aconteceu. Não é possível que o São Paulo, nessa altura do campeonato, continue dessa forma. O São Paulo hoje está sangrando. Nós temos uma crise institucional. E as pessoas precisam, pessoalmente, entender que nós precisamos salvar o São Paulo. O São Paulo é um paciente rumo à UTI. E ele ainda tem salvação. Mas eu não sei se vai ter. Eu tenho uma preocupação com 2026. Hoje eu não estou preocupado com eleição, claro, com esses casos, estou muito preocupado, quero saber. Agora, o que eu estou muito preocupado é o que vai ser da gente aqui daqui 1 mês, 2, 3, 4, 5 meses. Nós precisamos pensar o São Paulo como instituição. Ele tem que estar acima de tudo, entendeu? Então agora vamos elucidar rápido, as pessoas, vai saindo da frente, porque a instituição está sangrando. Nós precisamos estancar isso, urgente. Então o que eu tenho para falar é isso, e eu não vou pré-julgar ninguém. Agora, é público, né? O que está acontecendo é público. E eu espero aí que também a polícia tenha uma velocidade para elucidar essa notícia que saiu, que por enquanto é uma notícia, e que foi confirmado que existe lá dentro da polícia uma investigação. Mas como é muito sério,
e aí fica no ar quem participou, quem não participou. A polícia tem que também avançar com isso para a gente saber quem está envolvido, né? O São Paulo não pode esperar, a justiça não pode esperar. Isso eu estendo até para o Brasil, né? Pô, a gente precisa ter mais agilidade nas coisas. Ah, tem uma investigação? Tem, então vamos correr com isso, vamos ver. A gente precisa saber o que está acontecendo. É isso. Minha opinião é essa. Nesse ponto eu concordo contigo nesse ponto, que é um negócio realmente impressionante. Outra, se aquele áudio da Mara Casares e do Douglas Schwartzman acontece numa empresa privada, cairia todo mundo. Cairia todo mundo, todo mundo na hora seguinte, nem no dia seguinte, na hora seguinte. Mas aí envolve o que eu falei, a relação da gestão com a política, entendeu? Aí a política que segura isso. Agora, infelizmente, não dá para a gente comparar 100% uma organização no clube. Nesse momento, existem regras e regimentos que numa empresa você pode fazer, e ali no clube ninguém pode sair lá, né, demitindo do conselho antes de uma apuração. Eu acho que as pessoas tinham que tomar iniciativa e olhar para o São Paulo, falar, eu estou atrapalhando a vida do São Paulo Futebol Clube, independente de culpa ou não, as pessoas precisam olhar para o São Paulo, né? Então, só que o processo político não vai deixar isso acontecer como aconteceria numa empresa. O que seria o ideal? O ideal seria isso. Aconteceu, assim, no mínimo, um afastamento completo e geral da instituição para se defender. No mínimo. Exatamente. Entendeu? Nesse ponto eu concordo. Se afastar só do cargo não é suficiente, desculpa. Concordo se afasta plenamente. do cargo de conselheiro, se defende, tem que ter direito à defesa, tá? Que fique muito claro. Tudo tem que seguir o processo legal, o rito. Se você concorda ou não com o rito, é uma outra conversa. Agora, tem que seguir. Agora, as pessoas estão sangrando o clube, pô. Não é possível um negócio desse. A gente precisa pensar no São Paulo. Em São Paulo que nós vamos ter 26. Aí fala assim, eleição em 27. Eu quero saber do São Paulo em 26. Eu não estou preocupado com a eleição de 27. A gente não sabe o que vai sobrar lá na frente. Em cima de 26, o protocolo do impeachment já foi feito, 57 assinaturas. Aliás, até se você quiser responder rapidamente, por que você não assinou? Muita gente cobrando por isso. Não precisava ter assinado? É por isso ou você não quis? Não, o Prédio, existem duas situações no momento desse, que um é a prática e a lei, o que seja, o outro é o político, tá? Isso é um movimento de oposição, que é legítimo e correto, tá? Mas, assim, precisa ser conversado para ser feito algo assim. A gente não pode assinar, eu saí assinando um documento que eu nem sabia qual era direito, como foi feito, quem fez e tudo mais. Então, existe somente um processo político, não tem jeito. E a política não é necessariamente negativa, não é isso. Então, existe isso. A oposição saiu, fez, e eles estão no direito e dever de fazer, está certo, e tudo mais. Então, assim, aquele documento em si, aquilo ali, eu nem sabia do teor direito do documento. Então, assim, não dá para eu sair assinando uma iniciativa dessa. A gente tem que ter iniciativas próprias em prol do São Paulo, a favor do São Paulo e rápidas. Isso está acontecendo. A outra questão é assim, naquele momento ali, por mais que tenha o áudio e tudo, tal, a gente decidiu aguardar um pouquinho para que as coisas caminhassem um pouquinho mais, para que, de repente, o presidente viesse a público. Não veio. Outras pessoas se manifestassem, a gente esperou os movimentos. Então, é uma questão de paciência. Eu entendo que é muito sério e, às vezes, as pessoas ficam ansiosas. Eu, como São Paulino, fico ansioso. Mas eu, como conselheiro, eu não posso me tomar da emoção e sair correndo e tal. Então, existe um processo. Então, ali acabou de sair, não dava para sair assinando aquele documento naquele momento. Então, espera-se um pouco. Hoje é um outro momento, não se sabe. Existe um desconforto com muitas pessoas da situação. O presidente sabe disso. Todos os grupos têm descontentes. Isso é uma realidade. Aí vai das pessoas ter coragem ou não de se pronunciarem e tudo mais. Então, assim,
Hoje já é um outro momento, já passou um pouco de tempo, a gente precisava esperar ali, você não podia sair fazendo algo, a gente é da situação, precisava respirar, olhar, sabe, calma, né? Tomamos uma cacetada, vamos ver o que está acontecendo. Agora, hoje já é um momento diferente, já existe um movimento de satisfação mesmo. Então vamos ver o que vai acontecer em breve. O presidente também vai ter que fazer alguma coisa, ele vai ter que falar, ele vai ter que se explicar. Ele não existe nada formal contra ele, mas existe uma crise institucional. E nessa hora, o grande líder do regime presidencialista, ele tem que se apresentar e não só a sindicância daqui e dali, ele precisa pôr a cara. Então, simplesmente, eu entendo esses questionamentos. É que, às vezes, o processo dentro do clube ele é um pouco diferente. E as pessoas precisam entender isso. Então, a gente não pode ter muita ansiedade, às vezes não pode sair, sabe, colocar os pés pelas mãos, precisa ter paciência, precisa ter racionalidade. E é isso que eu penso para o futuro do São Paulo também, entendeu? Então, menos emoção, mais razão. Agora, é sério. E tem que ter rapidez. Voltando no assunto, vazou uma notícia muito séria. Então, a polícia agora tem que caminhar com isso, não é possível, para o bem ou para o mal, tá? Sim. Ninguém tem culpa, ótimo. Então, as provas aqui estão dizendo que ninguém tem culpa. E aí você tira o peso de alguns casos que estão sendo acusados. Agora, tem culpa? Então vamos apurar. Olha, os nomes são esses, a investigação é assim, assada. E eu sou um cara que gosto muito do sistema de justiça, não vou entrar em outros pontos, dos Estados Unidos. Por quê? Porque é rápido, tem prova aqui, vai, não vai, vem. Claro que todo o processo tem seu rito, pode ter sempre um percentual de injustiça aqui ou ali, mas é rápido. Nos Estados Unidos, corrupção privada, por exemplo, é seríssimo. Aqui no Brasil, não. Aqui tem um monte de casos aí por aí, associações, clubes e tal, que tem coisas, no mínimo obscuras, e que tem dificuldade, às vezes, do poder público pôr a mão, porque a lei é fraca, né? Então, eu entendo essa ansiedade, a gente é cobrado, conselheiro, não está fazendo nada, tal. Não é que não está fazendo e tudo tem sua hora, e a hora é agora. E a mudança do São Paulo, olha, se o São Paulo não mudar agora, Précio, eu mesmo volto só a ser torcedor mesmo, saio, vou embora, porque não dá mais, cara, não dá mais, o São Paulo precisa mudar. Isso aí não sou eu que estou falando. Muita gente que está ouvindo aí, com certeza vai concordar. Chega, não dá mais. Eu não aguento mais ver minha filha chorando, pô. Isso corta meu coração. Meu finado pai, que se visse uma situação do clube que ele graças a Deus, me fez amar, visse um negócio desse, sabe? O São Paulino não aguenta mais. Essa é a realidade. Pessoal, é o seguinte, daqui a pouco tem muito mais desse papo esclarecedor do Alexandre Pretzel com o Vinícius Pinotti, dirigente são paulino, membro hoje da oposição, hein? E não poupa palavras com relação à gestão. Júlio Casares pulou fora do barco e daqui a pouco tem mais revelações por parte de Vinícius Pinotti. Nesse papo especialíssimo com Alexandre Pretzel, que a gente reproduz nessa edição especial dos Donos da Bola do dia 31 de dezembro de 2025, a saideira do ano por aqui. Os Donos da Bola, na Rádio Bandeirantes. Para se divertir com segurança, o craque Neto veste a camisa da 7K e o Hulk também. É isso mesmo, 7k.bet.br. A 7K tem suporte humanizado de 24 horas e validação de cadastro com reconhecimento facial e de documentos garantido que apenas você mesmo tem acesso, né, da sua conta na plataforma. Vem pra 7K, divirta-se com novidades o ano inteiro. Aposte no Corinthians agora, aposte no título, aposte em que você quiser. Na 7K é divertimento certo. Tá legal? Faça seus palpites sobre partidas de futebol, vôlei, basquete, teu esporte que você preferir. Faça como eu, o craque Neto, e comemora cada gol do seu time com muito mais emoção e segurança. E se você ainda não tem conta na plataforma, é fácil e rápido. Acesse agora 7k.bet.br
Acesse agora, garotinho, 7k.bet.br e faça seu palpite na 7K. Surpreenda-se com centenas de jogos online, além de esportes do mundo todo. Jogue com responsabilidade e só se for maior de 18 anos. Os donos da bola. Na Rádio Bandeirantes. Fala, amigo ligado na programação da Rádio Bandeirantes neste penúltimo dia do ano, 31 de dezembro. Everton Ramos passando por aqui para dar um recado importante, uma informação de última hora e importante. Neymar e Santos chegam a um acordo de renovação. Esse acordo deve ser oficializado por ambas as partes nas próximas horas, mas já há um acerto, então, a assinatura de um contrato, de uma renovação de Neymar com o Santos. Foi um mistério nos últimos dias, né? O Santos encerrou a temporada no dia 7 de dezembro e desde então Neymar passou pela cirurgia no joelho esquerdo. Foi um dos problemas que ele teve durante a temporada 2025 e agora então no último dia do ano essa tratativa sai enfim com assinaturas no papel e o Santos sela aí a terceira assinatura de contrato seguida com o Neymar. Ele retorna ao país no início do ano, renova novamente com o Santos no meio do ano, só que a diferença é que este contrato deve ser válido até o dia 31 de dezembro de 2026. Diferente do que prevíamos de um contrato até o meio do ano, com a duração da Copa do Mundo, que é o grande objetivo de Neymar, até por isso ele retorna ao Brasil, o Santos e Neymar fecham esse acordo que deve seguir até o dia 31 de dezembro, ou seja, por mais um ano, mesmo após a Copa do Mundo, Neymar deve permanecer na Baixada Santista. Lembrando que nessa temporada foram 4 lesões, a última delas ele mesmo assim quis estar em campo, ajudou o Santos na reta final do Campeonato Brasileiro a se livrar do rebaixamento à segunda divisão e conseguiu aí em 28 jogos, 11 gols, 7 assistências, permanece na Vila Belmiro então, uma renovação que era aguardada no mercado da bola, que terminaria inclusive o contrato terminando hoje, e a gente tem então essa informação trazendo para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, que Neymar e Santos selam um acordo de renovação por mais um ano e o camisa 10 permanecerá na Vila Belmiro. Rede Bandeirantes de Rádio. Os donos da bola. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento 7k.bet.br. Aposte na diversão. E Grand Prix, rapidez e praticidade. Limpou, brilhou, partiu. Diversão com segurança é na 7K. Isso mesmo, 7k.bet.br. A 7K tem suporte humanizado 24 horas, cashback esportivo no cassino, além de validação de cadastro com reconhecimento facial, garantindo que apenas você tem acesso à sua conta. Você tem saque rápido e instantâneo de até R$50 mil todos os dias. Faça seus palpites em esportes e centenas de jogos. Acesse 7k.bet.br. Jogue com responsabilidade e só se for maior de 18 anos. Mais uma escola conectada é o governo do Brasil pelo país inteiro, do lado do povo brasileiro. Com internet de qualidade, conectando estudantes e professores a um mundo de possibilidades. Para pesquisar, estudar, se formar. A aula ficou bem legal. Estou fazendo um curso de inteligência artificial. E você, tá ligado? O Brasil tá do seu lado. Acesse gov.br/MEC e saiba mais. Programa Escolas Conectadas, Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro! Não é só futebol. Aqui na Bandeirantes você fica por dentro dos esportes de ponta americanos, a NBA e a NFL. Acompanhamos os feitos do atletismo, da ginástica, do surf, do tênis, do vôlei e do basquete e, claro, da Fórmula 1. Onde tem uma competição, estamos lá, de olho. Afinal, esporte é com a Bandeirantes. Trânsito. Rodovia Ayrton Senna e Carvalho Pinto na direção do Vale do Paraíba. Quem segue por ali enfrenta a lentidão agora na Ayrton Senna, na passagem por Guarulhos, entre o quilômetro 20 e o 22, ali um pouquinho antes da Jacupêssego. Depois dali a condição melhora e quem segue depois pela Carvalho Pinto até a entrada lá para o litoral norte vai bem. No sentido da capital,
pelo corredor Carvalho Pinto e Ayrton Senna. A condição de trânsito é boa agora, sim. O motorista que vai fazer a viagem faz bem. Toyota 10, até 10 anos de garantia, é só na Toyota. Os donos da bola, da Rádio Bandeirantes. Vamos lá então, ó. E sem perder tempo, mais desse bate-papo exclusivo do Pretzel com o Vinícius Pinotti, dirigente do São Paulo. E não sei não, hein? Eu tô achando que o Pinotti será candidato na próxima eleição do Tricolor Paulista. E Júlio Casares, será que sobrevive a um processo de impeachment? Muito mais dessa conversa agora nos Donos da Bola. Vinícius Pinotti, estamos conversando com ele, conselheiro do São Paulo, era consultor da presidência e acabou se desligando. Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta, porque as assinaturas foram colhidas, 57 assinaturas, o protocolo foi feito do pedido de impeachment do presidente Casares. Agora tem um tempo aí de 50 dias, né, para passar pela comissão de ética e ir à votação. E aí, para ir à votação, são precisos 170 votos para que seja confirmado o impeachment do presidente Casares. Na tua opinião hoje, qual seria o teu voto? Você é a favor do impeachment do presidente Casares como São Paulino, já que você está dizendo que está preocupado, não aguenta mais ver a tua filha chorando, como São Paulino e conselheiro. Você vota hoje a favor do impeachment do presidente Casares? Olha, o Pretzel, você falou bem que tem um processo vindo pela frente, tá? Um rito aí. E isso vai ter que ser elucidado com o tempo. Se as coisas caminharem como estão caminhando e se aproximarem do presidente e o presidente não se defender ou não trouxer à luz a verdade, a posição dele, se ele participou, não participou, o que é, eu sou a favor, é óbvio. Quando eu digo que as pessoas precisam colocar o São Paulo acima de tudo, precisam colocar o São Paulo acima de tudo. Então, eu mesmo disse ao presidente que eu achava que não tinha muito jeito, não, que ele enxerga isso ainda, uma mudança, mas eu não enxergo. E o São Paulo está sangrando, eu estou olhando aqui para o São Paulo, tá? Não estou falando de política, não estou falando de sucessão, eu estou falando de São Paulo. Se a saída do presidente é o melhor nesse momento para o São Paulo parar de sangrar, tem que sair. Então, assim, eu também ainda, mas ao mesmo tempo, quero ver muita coisa acontecer aí. Por isso que eu cobrei aqui, já falei antes, nós somos de velocidade. Porque, assim, ali no áudio, por exemplo, vamos dar o benefício da dúvida de que o presidente realmente é inocente, que ele não sabia de nada. Então, existe essa possibilidade. Pode ser, falou, nossa, eu sou incompetente e não vi nada mesmo. E estava muito próximo de mim. Ué, você vai olhar na prática, né, na teoria isso pode existir. Então, é o mais provável? Não sei, a gente precisa ver o que vai acontecer. Agora, a minha posição é que nós precisamos olhar para o São Paulo Futebol Clube. As pessoas olham só para o seu umbigo, para o seu CPF, nós precisamos olhar para a instituição. A instituição está sangrando. Então, quem tiver que se afastar, que se afaste. Entendeu? O São Paulo precisa voltar a respirar. Agora, o que vai ser daqui para frente, como seria, tal, é outra coisa. E eu sou, mais uma vez, digo, defensor dos ritos. Tem que se defender no âmbito correto, da forma correta, tem que dar oportunidade de defesa. Agora, daqui até lá, vamos ver como é que vai ser esse processo. Porque esse processo vai correr no Conselho de Ética. O Conselho de Ética vai ter que apurar muito mais. Você tem uma confissão de culpa num áudio, que até onde eu sei, não foi questionado sobre a veracidade do áudio. Então, é um fato, né? O áudio é um fato, né? Diferente de outros problemas que nós já tivemos na história, hoje nós temos um fato. O áudio é um fato. Existe confissão de culpa no áudio. Ninguém até agora falou que esse áudio foi montado, ou que ele é falso, ou que é isso. Não, ele é direto. Ele é bem direto. Não tem edição ali. Não tem edição. Não tem edição, não tem inteligência artificial. Então, contando que o áudio é real, é uma confissão de culpa. Então, dali para frente, quem estiver atrapalhando o São Paulo, eu, do meu lado,
votarei a favor para que saia. Seja quem for, do presidente ao conselheiro, tem que ir embora do São Paulo. Entendeu? São Paulo, vou repetir, é um paciente indo para a UTI, a gente precisa salvar esse paciente. E não sou eu, não, o Salvador, hein? Que fique bem claro, não estou eu me colocando nessa situação. Até porque eu já falei aqui, não existe uma única pessoa sozinha hoje que salve o São Paulo. O São Paulo precisa de um projeto de muita gente engajada em mudar a estrutura e que tenha uma liderança, óbvio, todo o processo tem que ter liderança, mas que tenha uma base de gente remando para o mesmo lado e que o São Paulo volte a ser aquele São Paulo lá atrás. E mais, não adianta trazer solução lá de 2005, 6, 7, 8, que para hoje não serve mais. Nós estamos em 2025, virando para 2026. Sem dúvida. Daqui a pouco eu vou entrevistar o Dedé, Antônio Donizete Gonçalves, que é o diretor do Clube Social do São Paulo. Ele apoia bastante o presidente Casares. Eu te pergunto, o São Paulo tem que separar o social do futebol? O conselheiro José Alexandre Médicis, que botou o dedo na cara do Júlio Casares, disse para o Casares renunciar na última reunião do conselho, nos deu entrevista aqui na rádio e diz, o São Paulo ganhou todos os títulos com o social em andamento. É um argumento. Na sua opinião, tem que separar o clube social do futebol? Olha, Pedro, o São Paulo é oriundo do clube social, né? Essa é uma história. A gente precisa ter muito respeito com o clube social. E também com o conselho, tá? Tem pessoas boas no conselho, como pessoas ruins, como em todo lugar. E o clube, o São Paulo Futebol Clube é oriundo de clube e tal. Então a gente não pode também aqui querer colocar fogo no clube, sabe? Mas ao mesmo tempo, hoje, a gente precisa ter uma independência, com certeza é o primeiro passo, uma independência de gestão e uma independência total, tá? Não é só da boca para fora. Precisa ver operacionalmente como fazer isso, como juridicamente fazer, entendeu? E o clube social precisa ter a sua vida independente. E hoje, posso te dizer, eu tenho dúvidas se o clube social se mantém sozinho sem o futebol. Nesse último orçamento, por exemplo, que eu votei contra, existe uma previsão para fazer uma festa junina do tamanho da festa junina do Clube Pinheiros. O ano passado, o São Paulo teve prejuízo no clube social por conta muito da festa junina. Então, quem paga isso? O futebol. Então, isso não pode mais acontecer. O clube precisa continuar existindo. Tenho respeito pelo sócio. Aliás, sou sócio há muito tempo. Tenho uma relação com o associado de corpo a corpo, inclusive. Eu sou um cara lá do clube. Não tenho minha origem lá dentro do clube, mas há muitos anos frequento dentro do que eu posso, porque diferente de alguns que vivem no clube, eu trabalho, né? Então eu não tenho muito tempo para ficar lá militando dentro do clube. Tenho um respeito enorme, mas precisa separar. E eu tenho dúvida se o clube sobrevive sozinho. Então, agora, vamos discutir? Vamos discutir. Agora, para sair de conversinha, né, Preto? Sim. Eu não aguento mais conversinha, cara. Toda hora vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. A gente tem que uma hora sentar, parar e fazer, entendeu? É vontade do clube fazer esse trabalho, então vamos de forma séria, com parceiros grandes, com transparência, entendeu? E vamos abrir as coisas. E o futebol do São Paulo hoje não pode mais o recurso ser consumido. O São Paulo, eu sou contra a festa junina? Não, eu sou a favor. Eu sou a favor da festa junina que se pague. Eu sou contra o basquete? Não, sou a favor do basquete. Eu sou a favor do basquete que tem um projeto que se pague. Agora, não dá para consumir dinheiro do futebol. Não dá para o clube social ter uma festa junina deficitária. Não dá para o clube social ter alguns negócios ali que não são inteiramente abertos. Então, assim, tem que separar. E todo mundo tem que sobreviver. A gente precisa criar uma nova relação entre o futebol e o clube social. E adoro o clube social, hein, cara? Tem gente legal pra caramba, gente do bem. É um clube que tem uma super energia legal, colado ali no Morumbi, na nossa casa, sabe? O clube social faz parte da casa do São Paulo. O São Paulo, não existe Morumbi, clube, um separado do outro fisicamente. Eles são colados. Você sai da porta de um, entra no outro. Isso vai ser para sempre.
nem que saia uma reforma do Morumbi, que seja, o clube vai estar ali. Agora, as relações precisam ser reconstruídas, assim como a relação da política com a gestão. E envolve também o clube social. O que você acha de um conselheiro receber 4 ingressos por jogo, 2 por shows, e um sócio torcedor que paga uma fortuna mensalmente não consegue ir a grandes jogos porque uma grande parcela dos ingressos é destinada aos uniformizados? Eu sou contra qualquer tipo de ingresso gratuito. Eu acho sim que o conselheiro pode ter preferência em ingresso, mas precisa ser cobrado algum valor. Isso lá atrás, eu era da oposição, conversei com o Outem na primeira eleição dele, ele falou, putz, isso é difícil politicamente e tal, e é difícil. Então eu sou contra isso. Agora, também sou contra essas medidas, às vezes, para aparecer para as pessoas, de lançar manifesto aqui, carta, não sei o quê. Isso aí não funciona nada, entendeu? Isso é só para aparecer. Quer mudar? Isso aí está dentro, Pretzel, da mudança que a gente precisa fazer estrutural no São Paulo, entendeu? Quando eu digo a relação da gestão com a política, entra nisso. Entra o conselheiro abrir mão de ter um ingresso gratuito. É o seguinte, vai ter um ingresso, então paga pelo ingresso. Paga. O conselheiro fala assim, não vai ter nada. Não é não ter nada. Ele vai ter a preferência. Às vezes, ser conselheiro não é fácil assim também não, hein? Você tem que fazer as coisas, você tem as suas obrigações e deveriam fazer mais ainda. Então, por conta disso, por conta de você estar participando, você tem responsabilidade como conselheiro, tem exposição. Então, foi o seguinte, você vai ter 4 ingressos por jogos? Tá bom. Vamos estabelecer um valor que vai ser uma receita para o clube. Você vai ter garantido o seu ingresso. Você imagina só, não é justo também um jogo. O conselheiro está lá trabalhando, vamos colocar aqui que todos trabalhem, tá? Em prol do São Paulo, vamos colocar essa base. Aí chega na hora de ter um jogo, o conselheiro não consegue o ingresso? Aí também não dá. E tem conselheiro com história no São Paulo, que fez muita coisa pelo São Paulo. Você tem ex-presidente bom, tem ruim, tem bom, uma pessoa de mais idade e tal. Você vai pegar, por exemplo, o Fernando Casal de Rey. Aí você vai falar, eu não vou dar mais ingresso pro Fernando Casal de Rey. Não, isso não. Então, ele é conselheiro igual a qualquer um. Mas assim, são 260 conselheiros. Um ingresso para cada um pro jogo, qual o problema? Isso aí estaria pronto. 260 ingressos. Não, pera um pouquinho. Aí quem que vai com, por exemplo, com alguma pessoa que precise de ir com o filho, que tenha mais uma idade? Mas aí tem que pagar, Pinote. Ué. Não, mas eu sou a favor de pagar todos. Mesmo todos? Todos. Eu sou a favor da preferência, você não entendeu? Eu sou a favor da... não deixar a pessoa fora do jogo, mas pagar. Não, sou a favor, acabei de falar. Eu sou a favor da receita nova que entra para o clube. Qual vai ser o valor? Vamos discutir. Certo. É o mesmo valor do sócio-torcedor? O mínimo que o sócio-torcedor paga? Talvez seja isso. É igualar a condição. Só que o cara tem que ter a preferência. Então ele tem preferência, como é no show hoje, quem tem cativa. Quem tem cativa tem preferência de comprar o ingresso, Sim. Vai lá e paga e tem o seu ingresso. Tem que ser o mesmo sistema. Qual vai ser o valor? Não sei. Então, conselheiro, o senhor tem direito a 4 ingressos por jogo, a 2 ingressos por show, a um valor X. O senhor tem até a data tal para confirmar isso e pode colocar no boleto dele do clube. Ele já paga direto na contribuição social porque ele é associado. Aí você vai estar o evento sendo o São Paulo sendo remunerado pelo evento de alguma forma. Mas essa é a minha posição. A gente precisa criar, Pretzel, receita nova para São Paulo. Receita recorrente, entendeu? Nós precisamos trazer dinheiro novo para São Paulo. Não adianta, tem gente que acha que fazendo as mesmas coisas, alguma hora vai acontecer um resultado diferente. E isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão, entendeu? E aí volta no que eu falei, não basta trocar os nomes das pessoas que estão lá. Tem que mudar muita coisa. Então não dá para você ficar repetindo as mesmas coisas e, por sorte, alguma hora vai dar certo. Não dá. Perfeito. É isso, meus amigos. Daqui a pouco tem muito mais, hein? Daqui a pouco tem muito mais desse papo do Pretzel com
Vinícius Pinotti aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes, neste dia 31 de dezembro de 2025. Golaço do Brasil! Histórias das Copas. Oferecimento Bet Esporte. Só quem tem DNA brasileiro pode realmente entender. E é por isso que o Brasil é Bet Esporte. E Grupo Euro 17, nós fortalecemos sua vida financeira. O jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026 será realizado no icônico Estádio Azteca, na Cidade do México, em 11 de junho. A grande final acontecerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, em 19 de julho. Miami será a sede da disputa pelo terceiro lugar. Rede Bandeirantes de Rádio. Os Donos da Bola. Na Rádio Bandeirantes. É só um jogo. E a gente acha também que é o mais importante de todos. A cada partida é assim. A cada jornada esportiva. Ótima. Nossa equipe de esportes se dedica a fazer com que os momentos de análise e reportagens nos campos, que as transmissões de futebol estejam entre as melhores coisas do seu dia. E que fase, hein? Visão panorâmica. É uma equipe que tem um lastro. Mas o que é isso? A verdade é essa. Futebol Bandeirantes. No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas. Sei como ele é bom, como ele é habilidoso. Os astros. Lá dentro, Stephen Curry. E o Astro Rei. LeBron! A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo, no Disney Plus. Durante todo o ano, realizamos fóruns dos mais variados temas, onde especialistas trocam ideias, trazem estudos, pesquisas, lançam desafios, esclarecem e ponderam novas conclusões. São discussões sobre sustentabilidade, vida urbana, mundo rural, saúde, mobilidade e transporte e muitos outros assuntos. Novos formatos, ampliando o seu conhecimento aqui na Bandeirantes. Trânsito. A Marginal Pinheiros é um dos caminhos da cidade que segue bem tranquilo. Quem sai ali pelo Cebolão agora e vai até a região de Interlagos, percorre todo o trajeto sem problemas até o acesso lá da Avenida Interlagos. Quem sai dali e vai para Castelo Branco agora também, percorre toda a extensão da Marginal Pinheiros, chega até o Cebolão e não enfrenta dificuldades. Ali no paralelo tem um pouco de dificuldade motorista que está na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, mas é só. Isso para quem está indo no sentido de Pinheiros, depois melhora bem. BV, para todas as suas versões, busque por Banco BV. Os Donos da Bola, na Rádio Bandeirantes. Os Donos da Bola, na Rádio Bandeirantes. Estamos de volta aqui nos Donos da Bola. Meus amigos, 2025 tá acabando, hein? Último dia do ano. Um beijão pra você que esteve com a gente ao longo dessa temporada de 25. Que tenha sido um grande ano. Pra mim, particularmente, foi um baita ano. Ano que eu ganhei o maior presente da minha vida, o Santiago. Um beijo pro Santi. Que 2026 seja ainda melhor, né? Na vida de cada um. E também no âmbito geral, né? No país, no futebol, pro seu time do coração. Que tudo de melhor aconteça ao nosso redor. Meus amigos, 26 tem Copa do Mundo. A Rádio Bandeirantes estará em mais uma cobertura com transmissões em loco. E realmente será um ano especial. E espero que um ano também melhor para o torcedor são paulino. Pois é, a temporada de 25 não foi das melhores para o São Paulo, dentro de campo e fora dele, né? E uma coisa, claro, que está ligada à outra, né? É impossível um clube que vive politicamente de uma forma instável, para dizer o mínimo, dificilmente colherá frutos. Vez ou outra pode acontecer, como já aconteceu nessa própria gestão, agora conturbadíssima, né, do presidente Casares. Mas é difícil, né? As coisas elas precisam estar bem alinhadas para que o sucesso, onde importa realmente, que é dentro de campo, que é o que o torcedor quer, né? Fazer festa, comemorar títulos, e o torcedor de São Paulo sabe muito bem disso. Vamos continuar então com o Vinícius Pinotti conversando com o Alexandre Pretzel aqui
na Rádio Bandeirantes. Eu queria te ouvir também sobre o seguinte, os conselheiros Flávio Marques, que eu não conhecia, eu entrevistei, achei ele um conselheiro de ideias maravilhosas, e um cara muito sério, e também o Caio Forjás, que é de uma geração mais nova também, caras, Fábio Pinto Machado também, mais jovem, caras que pensam São Paulo de uma outra maneira. Claro que falar é fácil também, né? Eu queria ver lá dentro, mas é respeitável, sim, as posições de cada um. E eu que sou um cara que já entrevistei tanto conselheiro na vida e acho que sim, tem muito cara que só tá ali por interesse, tem outros que estão ali porque gostam e amam o clube mesmo. Acho que dá para diferenciar bastante pelas atitudes. Mas a relação comercial que o Flávio Marques revelou aqui na Rádio Bandeirantes, da gestão Casares com as torcidas uniformizadas, né? Então eu volto a bater nessa tecla. Eu acho uma vergonha, Pinotti, tu que é um cara do meio empresarial, um cidadão pagar o plano diamante, que é o plano máximo, ele paga 3.600 no ano, e ele não consegue na final da Copa do Brasil, ou num jogo decisivo do Paulista, e as uniformizadas todas estão lá, e com mansões em frente ao estádio do Morumbi, com silêncio em relação a tudo que está acontecendo na gestão Casares. Como é que você vê isso? Se você for presidente um dia, você vai conseguir extirpar isso? Você vai conseguir acabar com essa relação promíscua que sangra os cofres do clube? Olha, Pretzel, eu acho que a relação precisa mudar, sim. Mas eu não vou ser hipócrita aqui, tá? Eu sou um cara muito transparente, falo o que eu penso, dou a quem doer, e é a minha opinião. Eu dou valor para a torcida, cara. Eu e meu irmão, a nossa origem, realmente, a nossa origem é de arquibancada. A gente já fez loucuras lá atrás pelo São Paulo, até contra a vontade do meu próprio pai, que era muito São Paulino. Então eu vivi muito torcida organizada. Eu dou o maior valor para torcidas organizadas, o lado bom delas, tá? Todas têm seus problemas e tudo mais, mas o lado bom, eu considero a torcida, e aí, junto com o torcedor comum, é óbvio, um dos pilares do clube. E essas pessoas, quando querem ajudar, até na questão de energia, de acompanhamento do clube e tudo mais, então, assim, eu tenho um respeito profundo pela torcida. Mas, ao mesmo tempo, as relações realmente precisam ser, no mínimo, mais transparentes. Isso eu defendo, tá? Eu não sei, tá? Se os conselheiros que falaram têm detalhes, eu não tenho, tá? Eu não posso falar sobre o detalhe da relação hoje que o clube tem com a torcida, quem faz isso, como é feito, como é contabilizado. Eu não tenho acesso a essas informações. Mas eu digo, claro, que a relação precisa ser diferente, ela precisa ser transparente. O que eu defendo é transparência, sabe? Vai ser criado um plano específico de sócio-torcedor organizado, a solução vai ser... Não sei, mas a gente precisa, o São Paulo precisa, em todas as áreas, ser remunerado, entendeu? Quanto à casa e tudo mais, eu não sei qual é o negócio, eu não sei se isso, da onde provém, e a torcida, ela tem, em todos os clubes, cara, ela tem uma força muito grande de negócio em si sozinha, entendeu? Qualquer torcida de clube grande, cara, tem um poder financeiro e, claro que tem essa relação do ingresso, mas eles têm outras fontes de renda. Hoje, a torcida organizada tem patrocínio. Tem bet na torcida organizada patrocinando. Eles são pessoas, a torcida organizada do São Paulo hoje, tem ali pessoas, cara, que sabem direito a torcida ali com negócio. E isso é uma realidade, não adianta ficar escondendo. Então, eles têm outras fontes. Então, você fala assim, eles fizeram a casa e tal. Claro que tem, eu não sei qual é exatamente a relação, a gente vê as notícias e tal, não sei. Eu sou a favor dessa mudança, de que o São Paulo também seja remunerado, não sei se não é, como é, mas assim, também não pode sair amaldiçoando a torcida. E aí, quando eu falo torcida, eu falo torcida. Eu não estou querendo personalizar isso, tá? Porque tanto o torcedor comum quanto o torcedor organizado, eles são milhares, são milhões. Nós somos 20 milhões de São Paulinos e somos todos iguais. Você vai ter liderança na torcida comum? Tem algumas. Tem liderança na rede social de São Paulinos, tem as lideranças das organizadas, tem as duas organizadas, 3 e tal. Então eu estou falando como torcida, porque nem o torcedor comum, nem o torcedor organizado, ele pode ser taxado olhando apenas uma ou duas ou 10 lideranças. Isso é uma injustiça. Então eu falo como torcida. O meu
meu maior respeito pela torcida organizada, eu tenho que falar isso. Agora, as relações precisam realmente serem mais transparentes. E isso, quem me conhece sabe, a minha opinião é essa, mesmo com o respeito máximo que eu tenho. E é minha origem de muitos e muitos anos dele. O Pinotti, o Márcio Carlomagno, que é o superintendente, CEO do São Paulo, superintendente, dá para usar esses dois termos aí, quase nunca falou com a imprensa, pouca gente sabe quem ele é. O conselheiro Médicis, que nos deu entrevista aqui, disse que ele é uma figura decorativa que não sabe nada, né? E ele pode ser um candidato à presidência se ainda o Casares conseguir sobreviver ao pedido de impeachment. O que você acha dele, hein? Você acha que ele é competente para estar no São Paulo ou ele é apenas um boneco a favor da atual diretoria? Eu não tenho detalhe, de verdade, eu não tenho detalhe. Eu acho que ele pode ser uma pessoa bem intencionada, mas a gente tem que lidar com o que a gente tem de número e realidade. Os nossos números são horrorosos, os nossos resultados são horrorosos. Então, volta naquilo que eu falei. Como é que a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas para dar certo? Eu não consigo enxergar esse caminho. Então, quanto ao Márcio, eu não sei bem, de verdade, o quanto ele tem de autonomia, o quanto ele não tem de autonomia, qual é a participação dele exatamente ali dentro. Eu sei que ele é o superintendente, CEO, seja qual for aí, mas eu não posso fazer aqui nenhum juízo de valor, porque eu não sei até que ponto, o Márcio, agora, pouco tempo atrás, influência no futebol, ele já tinha antes, não tinha, não sei. Ele tem influência só nas finanças, não sei. Ele tem influência no RH, eu não sei. Então, se o conselheiro Médici, que eu respeito muito, citou isso, ele tem informação, eu não tenho. Então, eu não posso dizer, eu não posso chegar aqui, a culpa é do Márcio em tal coisa, ou a culpa não é do Márcio. Eu não posso cravar nada aqui. O que eu posso dizer é que as coisas estão ruins e precisam melhorar. Isso aí é óbvio. E em qualquer lugar do mundo, aí eu volto a dizer ali algo que você puxou para uma empresa, você tem que ter meta, tem que entregar resultado, e isso está na conta de qualquer um, está na conta do CEO, está na conta do marketing, do futebol ali, pensando no São Paulo, até do jurídico, cara. Você precisa ter uma meta e ser cobrada, não atingiu, acabou. Então o que eu tenho é isso, então o que está sendo o trabalho está sendo feito é muito ruim. E daqui a pouco tem mais Pinotti, Pretzel Papo Quente, aqui na RB. Os donos da bola. Na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Os donos da bola. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento 7k.bet.br. Aposte na diversão. E Grand Prix, rapidez e praticidade. Limpou, brilhou, partiu. Anota aí o nosso WhatsApp: 11 999048756. No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas. Como ele é habilidoso. Os astros. Bateu pro Stephen Curry. E o Astro Rei. LeBron! A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo, no Disney Plus. Mais uma escola conectada é o governo do Brasil pelo país inteiro, do lado do povo brasileiro. Com internet de qualidade, conectando estudantes e professores a um mundo de possibilidades. Para pesquisar, estudar, se formar. A aula ficou bem legal. Estou fazendo um curso de inteligência artificial. E você, tá ligado? O Brasil tá do seu lado. Acesse gov.br/MEC e saiba mais. Programa Escolas Conectadas, Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro! Já baixou o nosso app Bandplay? É para você ouvir a Bandeirantes no seu smartphone. Vai lá na loja de aplicativos do seu celular e manda ver. É de graça, viu? Agora, se você costuma nos acompanhar pelo YouTube, vai aqui um recadinho. Não esquece de se inscrever no nosso canal e fazer parte da nossa comunidade, para interagir com a gente sempre. No rádio, no telefone, no computador, onde você quiser. Sempre Bandeirantes. Trânsito.
As rodovias seguem apresentando boas condições, inclusive o sistema Anchieta Imigrantes tem um ponto de lentidão só no pedágio, lá no quilômetro 32 na Imigrantes, mas o restante do caminho vai livre até o litoral. Anchieta também vai bem agora, motorista que volta para São Paulo faz caminho tranquilo e não enfrenta dificuldades agora. Quem quiser dar uma olhadinha nos fogos na praia pode ir. Com previsão de chuvas, a Enel reforça suas equipes e atua na prevenção para manter a rede elétrica segura e agilizar o atendimento. Enel, mais perto de você. Saiba mais em enel.com.br. Os donos da bola, na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Ó, é o seguinte, tamo de volta, eu não quero perder muito tempo não, porque o papo tá muito bom do Pretzel com o Vinícius Pinotti, estamos reproduzindo na edição de hoje aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. Ele já fez duras críticas a uma gestão que ele participava até poucos dias. Pois é, polêmica. E o Pretzel, você sabe muito bem, né? Conhece tudo de São Paulo e sabe ali, ó, no ponto certo para ter boas respostas. Então, Vinícius Pinotti segue falando aqui na Rádio Bandeirantes. Você, só para esclarecer, para quem não conhece a história, estou falando com o Vinícius Pinotti, você ajudou na contratação do argentino Centurion, na gestão do Carlos Miguel Edar, com o seu Ataíde Gil Guerreiro como vice de futebol. Um abraço pro seu Ataíde Gil Guerreiro, é um cara que eu gosto muito e lamento que ele não esteja no São Paulo atualmente. Aí eu queria te ouvir, você faria a mesma coisa hoje no São Paulo? Se alguém te pedisse para você ajudar na contratação de um atleta, você repetiria o teu gesto? O Pretzel, qualquer pessoa que assumir o São Paulo vai ter que trazer dinheiro novo para dentro do clube. Eu não pretendo tirar dinheiro do bolso para fazer algo no São Paulo, porém, a gente tem aí uma certa influência, uma certa história aí no mercado. Eu conheço pessoas importantes e que eu com certeza traria dinheiro novo para São Paulo, mas dentro de diversas condições. O São Paulo hoje precisa de um projeto focado na questão financeira. O São Paulo está numa crise financeira violenta. Então você precisa montar um comitê de crise, trabalhar a dívida do São Paulo e trazer dinheiro novo para tentar reestruturar e dar fôlego para o São Paulo sobreviver. Hoje o São Paulo, todo mês, ele começa no primeiro dia já num negativo gigante, por conta do custo da dívida, só de juros que a gente paga. Então, qualquer um que assumir lá vai ter que trazer dinheiro novo. E não é novos empréstimos a custo gigante, isso não resolve o problema do São Paulo. Nós precisamos de uma recuperação operacional dentro de São Paulo. Trazer essa dívida para a mesa, para discussão, pessoas importantes, com massa crítica, tá? Seja de dentro de São Paulo ou não. O que eu garanto é que eu tenho condições de trazer à mesa caras muito importantes e muito grandes do mercado, são paulinos, que me procuraram. Eu já tenho conhecimento de mercado deles, mas nesse momento dessa crise, muitas pessoas de algumas instituições financeiras, inclusive, que eu tenho a relação pessoal do meu family office, me procuraram, falaram, cara, o que está acontecendo? Vamos lá, vai lá, vamos conversar. Então, hoje o que a gente precisa resumindo, dinheiro novo, receita nova, redução de despesa, tratamento da dívida. E para tratar essa dívida não é fácil. Não tem uma única solução, não tem uma única pessoa que possa fazer isso. Tem que trazer à mesa muita gente importante, gente que vem para contribuir. Da onde vai vir o dinheiro?
Isso a gente vai ter que achar. Faz parte do desafio, meu. Quem quiser assumir isso aí, já está dado, meu amigo. Vai ter que aumentar a receita recorrente do clube. Agora, quando eu tirar do bolso, eu posso ajudar com a minha credibilidade. Eu posso ajudar com isso. Agora, não é plano tirar. E eu acho que, de verdade, os clubes não podem ficar dependentes de pessoas físicas. Os clubes têm que ficar dependentes da capacidade dessas pessoas. Elas não podem ser refém de ninguém. O São Paulo não tem dono. São Paulo não é meu, não é do conselheiro, não é do sócio. São Paulo é de todo mundo. São Paulo é de 20 milhões de pessoas. Então, a ideia não é assumir presidência para ficar colocando dinheiro e depois ficar refém lá e ficar ameaçando que se sair o clube se arrebenta. E não é o que eu penso. Eu penso numa recuperação do São Paulo sustentável, seja eu ou qualquer outro. E se for a minha pessoa, eu quero deixar um legado que aquilo, se continuarem, seja qual for o presidente, ele vai continuar num ciclo virtuoso, entendeu? Então eu sou contra a dependência. Eu não quero o São Paulo para mim, entendeu? Eu quero o São Paulo campeão, sem dívida. Esse é o meu objetivo. Mas quando alguém te aponta como o Paulo Nobre do São Paulo, o cara que salvou o Palmeiras e você salvaria o São Paulo, você se sente envaidecido ou você acha que isso é uma ficção? Olha, eu admiro o que o Paulo fez no Palmeiras, tá? Porque, assim, muita gente também acha que o Paulo só colocou dinheiro lá. E isso não é verdade. Eu não tenho proximidade com o Paulo Nobre, pessoalmente, mas eu conheço muita gente que o conhece profundamente. Eu tive poucos contatos, mas nunca tive. Mas eu sei o que aconteceu ali. O Paulo Nobre, é claro que o recurso que ele pôs ajuda muito. Mas o Paulo Nobre, ele implantou uma nova cultura dentro do Palmeiras, que bem ou mal vem até hoje, né? Ele fez muitas mudanças estruturais no Palmeiras. Ele trouxe profissionais para certas áreas, como financeiro e marketing, de primeira linha, entendeu? Então, quando me comparam ao Paulo Nobre, eu não gosto, porque eu não gosto do rival. Então, eu não quero que me compare. Eu sou o Vinícius Pinotti de São Paulo, não quero ficar comparado por ninguém. E nem sei se vai ser essa caminhada, não sei, de verdade. Então, nesse ponto aí, brincando como torcedor, não. Mas no ponto de gestão e algumas mudanças que o Paulo fez, bate exatamente com o que eu penso, entendeu? O Paulo mudou a relação da gestão com a política do Palmeiras. Só que deram espaço para ele. É claro que o cheque ajuda, óbvio que ajuda. Mas o Paulo não foi só dinheiro. Ele fez muita coisa, ele soube usar o dinheiro e tal. E esse dinheiro novo, eu repito, ele vai ter que vir, não tem jeito, entendeu? Então, como conceito, pode me chamar de novo Paulo Nobre, não tem problema nenhum, não. Eu não me incomodo, não, porque o que o São Paulo precisa fazer são coisas que ele fez lá também. Interessante. Só pra gente fechar, já daqui a pouco tu pode te manifestar também se faltar alguma coisa, que eu acho que a entrevista tá muito boa. Nesse domingo, dia 28 de dezembro, você tá indo pra Dubai pra passar o Réveillon. Eu quero te perguntar sobre futebol. Eu sei que você gosta de futebol. E eu repito, pra quem não lembra, você ajudou na contratação do argentino Centurion, mesmo que ele não tenha dado certo, na época era considerado um reforço muito bom. O que você achou da passagem do Carlos Belmonte como diretor de futebol? Como que você vê o Muricy Ramalho hoje, a atividade dele também no departamento de futebol? E se você manteria um executivo como o Rui Costa ou se você acha que o trabalho dele não é bom? Bom, só elucidando essa questão de Centurião e tal, 10 anos depois, vamos voltar no assunto, mas em nenhum momento eu apontei o Centurião como reforço. Não fui eu que escolhi o jogador, não fui eu que negociei, não fui eu que fiz nada desse sentido. O São Paulo foi e contratou o Centurião. Então, isso foi um pedido do técnico na época. O São Paulo tinha perdido o Dudu, trazendo os fatos agora, tinha perdido o Dudu, precisava de um jogador de lado. O Centurião era um sucesso, campeão argentino. Ele era quase unanimidade na imprensa argentina, na rede social, tal, não sei o quê. Tanto que eu virei quase celebridade naquele momento, sem querer. Meu objetivo era só ajudar o clube que eu amo. Nem queria aquilo e acabou também indo pelo lado bom para mim. Mas só para deixar muito claro, para o bem ou para o mal, tá? Não, sim. Dado certo, só para que isso fique bem claro.
Quanto à diretoria de futebol, eles têm o mérito deles de a gente ter sido campeão da Copa do Brasil, isso ninguém tira, tá? A gente ganhou um título que não tinha, e o Paulista. Agora, a mesma opinião sobre a gestão, ela é ruim, porque a gente tem que lembrar aqui também que teve clube aí que quebrou e tinha ganho título, né? Então, guardando as devidas proporções, o São Paulo é muito maior do que alguns clubes aí que quebraram, muito maior, mas, às vezes, o título, por si só, ele não pode contar a história. Mas a gente tem que reconhecer, fizeram um bom trabalho ali, a gente teve times aí competitivos e tal, só que a gente gastou mais do que deveria. Então, eu não tenho... A minha avaliação é uma avaliação com a cabeça que eu tenho, que é de empresa. Se um executivo entrega periodicamente um resultado ruim, ele, naturalmente, eu acredito que ele não sirva para a instituição. É simples assim. E aí não estou falando do Belmonte, porque o Belmonte ele é conselheiro também, tá? Ele também faz parte, óbvio, da gestão, tudo, mas eu não estou aqui de antemão falando que não gosto, não quero. Sempre tive uma ótima relação com o Carlos Belmonte, uma pessoa muito agradável, e que eu não vou entrar aqui na questão pessoal, nada, mas é uma opinião que eu tenho. O resultado não foi bom e reconheço que, em parte, foi feito um grande trabalho ali, porque ganhar um título desse não é fácil. Mas todo teu projeto é contrário ao que ele pensa, né? Ele deixou claro aqui na Rádio Bandeirantes que, para ele, mesmo que não tenha dinheiro, é preciso investir no futebol. Então, isso eu discordo. E a questão não é investir no futebol. A questão é um passo atrás disso. O que o São Paulo precisa hoje é se perguntar e achar soluções. Como faço para reduzir a minha dívida e aumentar a minha capacidade de investimento? Aí você entra naquele discurso dele. Aí vale. Agora, como é que você vai continuar investindo no futebol com dinheiro alavancado em banco, com dinheiro caríssimo, com custo da dívida violento, que nem ganhando o prêmio de uma Copa do Brasil a gente conseguiu dar superávit. Então, o que precisa ser discutido é um passo atrás do que ele fala. Como voltar a ter capacidade, a ter fôlego para investir. Aí, daí para frente, eu concordo com ele. Que você tem que investir, você tem que fazer a roda girar, você tem prêmios importantes. Mas para fazer isso, você precisa estar equilibrado financeiramente. Você precisa ter uma dívida controlada. Você precisa voltar a ter capacidade de investimento. São Paulo hoje não tem capacidade de investimento. Aí vai ficando para trás, e a gente precisa mudar. Você venderia os meninos que foram vendidos a preço de banana só para pagar salário? Não, de jeito nenhum. Eu entendo que o São Paulo precisava de recurso. Isso eu sou frontalmente contra. Acho que foi vendido barato. Não é que eu não venderia. Eu entendo o negócio, eu sei que os empresários nessa hora também enfiam a faca no pescoço. É uma baita sacanagem. Não estou falando que ninguém fez coisa errada, mas assim, exploram. A partir do momento que o São Paulo expõe sua situação financeira, ele é explorado, né? Vão lá, qualquer coisa aceita. Mas eu teria tido um pouco mais de... É que eu não tenho detalhes, entendeu? Eu não sei se o São Paulo tinha uma conta para pagar na semana seguinte, que tinha um transfer ban vindo, não sei. Mas eu não venderia por esse valor, acho que foi vendido tudo muito mal. Foi mal vendido. Essa é uma opinião minha, que quem me conhece sabe. Eu achei absurdo. Todos nós. E, aliás, o São Paulo nunca tinha tido transfer bus na sua história. Teve 2 na gestão Casares. Um por um valor irrisório, $300 mil na contratação do Bobadilha, e outro no pagamento de comissão do empresário do Caleri, Adrien Cuoco, na faixa de $1 milhão e pouco, né? É boa a comissão, hein? Grande, né? Os empresários hoje dominam o futebol, aceitos também, né? Pela situação de mercado e dos clubes também. É isso aí, Pretzel, Pinotti, e daqui a pouco tem a última parte, o último bloco dessa entrevista pra você. Os donos da bola. Na Rádio Bandeirantes. 2
2026. Novos sonhos, grandes realizações. Para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, um feliz 2026. Siga seu coração, garotinho. Sucesso e alegria para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Tudo de bom para você nesse novo ano. Foi bom eu ficar com você o ano inteiro. Pode crer, foi legal te encontrar. Foi amor verdadeiro. É bom acordar com você quando amanhece o dia. Paz, amor e saúde. Novas razões para sorrir. Nunca é tarde para começar. Que os sonhos se renovem e a gente siga junto em 2026 aqui na Rádio Bandeirantes. Tão bom encontrar com você sem ter hora marcada. Um 2026 incrível. Felicidades. Em 2026, saúde, saúde e mais saúde. Feliz Ano Novo! A Rádio Bandeirantes deseja a você um 2026 de sucesso e de paz. Te envolver, te acender, te ligar, te fazer companhia. Leva o meu som contigo, leva e me faz a sua festa. Quero ver você feliz. Um 2026 lindo, 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 lindo pra você. Leva o meu som contigo, leva e me faz a tua festa. Quero ver você feliz. Eu quero ver você feliz. Leva o meu som contigo, leva e me faz a tua festa. Quero ver você feliz. Rede Bandeirantes de Rádio. Os donos da bola. Na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas. Como ele é bom. Como ele é habilidoso. Os astros. Lá dentro, Stephen Curry. E o Astro Rei. LeBron! A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo, no Disney Plus. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone. Em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Trânsito.
Mais um destaque das ruas da capital paulista aqui na programação da Rádio Bandeirantes para você que trafega por aí. O corredor da Avenida dos Bandeirantes segue muito tranquilo neste início de noite de quarta-feira. Quem vai no sentido Marginal Pinheiros faz um caminho bom de ponta a ponta por ali. Para imigrantes, trânsito um pouco mais carregado na altura do viaduto Santo Amaro, mas logo depois segue o trânsito bem tranquilo até a chegada à região da Ricardo Jafé. Escolha tecnologia móvel, eficiência e proteção para seu motor durar mais. Se tem movimento, tem móvel. Os donos da bola. Na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Os donos da bola. Na Rádio Bandeirantes. Estamos de volta para a última parte, o último momento e a reta final dessa entrevista muito boa, hein? Parabenizar o Pretzel, chovendo molhado, né? É uma referência para todos nós. Uma aula de entrevista com Vinícius Pinotti. E vamos à última parte dela aqui nos Donos da Bola no último dia de 2025. Meu caro Vinícius Pinotti, sempre um prazer te ouvir. Para mim tá claro que você vai ser candidato à presidência, essa é uma opinião pessoal, mas até pelo tom da entrevista e pelo teu conteúdo, por todas as tuas ideias, eu imagino que seja um projeto pessoal. Essa é a minha opinião, não que eu seja o dono da verdade. Mas quero te agradecer pela entrevista, né? O espaço também para a situação está sempre aberto. O presidente Casares, 5 anos sem nos dar entrevista. O espaço está aberto para ele aqui, assim como para outros integrantes da diretoria. Daqui a pouco eu vou entrevistar o Dedé, o diretor do Clube Social, que é uma figura polêmica para muita gente dentro de São Paulo. Vinícius Pinotti, alguma coisa a mais a dizer? Você acha que faltou alguma coisa? Fique à vontade. Não, eu sou uma pessoa doente pelo São Paulo, apaixonado, então eu às vezes até falo demais quando o assunto é São Paulo. Eu acho que eu espero ter esclarecido aí tudo. Estou sempre à disposição. E que fique bem claro, aí você falou que está o espaço aberto à situação, mas não, eu sou da situação, eu não faço parte dos 40 ali da oposição. Eu estou politicamente hoje tentando fazer com que a gente mude o São Paulo pela situação, tá? Tem gente boa ali na situação, então assim, não é que eu estou aqui falando pela oposição, ou que eu tenha Mas eu não te defini assim, eu não te defini assim, não. Eu apenas fiz menção a quem quiser dar entrevista, apenas isso. Não, mas eu te agradeço, Preto, você sabe aí que o caminho aqui é aberto. Faltou uma, faltou uma, não posso deixar de... A outra entrevista que tu deste para mim e pro Capelanes aqui, tu falaste que o São Paulo não tinha preço, que o preço era imensurável para uma SAF, uma possível SAF. Você continua com essa visão da sangria que está passando o São Paulo, ou você acha que o São Paulo não tem preço? Ele é muito mais valioso que todas as SAFs que tem no Brasil hoje? Eu não vou cravar aqui. As que existem, as que hoje são SAFs, eu não tenho dúvida nenhuma que São Paulo vale muito mais. A questão é a seguinte, você não negocia um ativo quando ele está no seu mínimo valor histórico, amassado. Então, o que acontece? O São Paulo não está preparado para virar SAF. O São Paulo está amassado. É um ativo que vale muito mais. Então, eu acredito em uma recuperação operacional do São Paulo para que, em breve, no futuro, a gente passe a discutir um modelo SAF, aí vai se olhar investidor, vai se olhar um monte de coisa, mas de um ativo que tenha mais valor. Você vai negociar quanto São Paulo vale com essa dívida, do jeito que está e tudo mais. Não é. Você pega e resolve vender no pior momento histórico.
E isso eu sou contra. Então, eu continuo achando que o valor do São Paulo é alto, é grande. O São Paulo tem patrimônio, o São Paulo é uma marca forte, o São Paulo é um gerador de caixa, desde que esteja bem trabalhado. O São Paulo tem um potencial de geração de caixa violento. Então, eu não posso ser a favor de vender o São Paulo por qualquer coisa, de jeito nenhum, sou contra. Eu ainda acredito na recuperação operacional e não quero ser repetitivo. A gente precisa mudar a estrutura. Se não mudar, aí vai acabar tudo. Aí vai acabar virando uma dívida impagável na mão de qualquer um aí que colocar qualquer coisa, põe a dívida lá na SAF, limpa o futebol, mas não é isso que eu acredito. Eu acredito que o São Paulo tem que ser dos São Paulinos. E eu ainda tem um caminho para isso, entendeu? Então, vale muito mais do que tem aí no mercado. A gente não pode vender o ativo no pior valor da história. Então, vamos recuperar o São Paulo e aí sim, pensa-se numa estrutura diferente, sei lá, numa abertura de capital e tal. A gente precisa modernizar, isso eu sou super a favor. Mas não exatamente agora. Você vai negociar o São Paulo por que valor? Para jogar fora? Não, eu ainda acredito na recuperação operacional, com um grupo forte trabalhando. Ninguém sozinho vai salvar o São Paulo. Tá definido. Olha, 1 hora quase de papo, mas necessário. Tô com a garganta seca aqui. Não, mas é muito conteúdo, né? Acho que as perguntas foram boas. Foram boas as perguntas, Pinotti? Porque as respostas foram boas, né? Então. Não, obrigado. Quem sou eu para julgar, né? Mas você é uma pessoa diferenciada aí. Um bate-papo maravilhoso. Eu já imaginava que vinha padrão pretzel, né? E que todos saibam, a gente mal se falou antes, marcamos a entrevista, foi a chamada quebra-queixo aqui. Você sabe muito bem que bate pronto, não teve nada aqui previamente combinado. Eu quero te agradecer, um bom ano para ti, um feliz ano novo e que você consiga realmente trazer novidades ao São Paulo, de tudo que tu disseste na entrevista, e que o São Paulo respire democracia e principalmente volte a ser o São Paulo Futebol Clube em 2026. Obrigado pela entrevista e um grande abraço, Vinícius Pinotti. Perfeito, Pretzel. Muito obrigado. Sempre um prazer falar com vocês. Feliz ano novo a todos. Um 2026 aí com muita saúde e paz. E nação São Paulina, se Deus quiser, nós vamos voltar. Vamos com calma, paciência, que a gente vai chegar lá. Um grande abraço a todos aí. Muito obrigado. Boa, Pretzel. Que papo, hein? Que papo de Alexandre Pretzel com Vinícius Pinotti, player da política São Paulina. Olho nele. Feeling do Pretzel, hein? Será candidato à presidência do Tricolor Paulista.